meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. Serei hoje a professora de língua portuguesa de vocês do nono ano, então bem-vindos e bem-vindas! Para começar, queria apresentar a nossa queridíssima tradutora de Libras, Amanda, que tornará hoje nossa aula muito mais acessível. Importante lembrá-los também que nossas aulas ficam onde? No nosso canal do YouTube, Educa Recife. Lá vocês têm todas as aulas, certo? E também tem o nosso canal, o nosso aplicativo, Educa Recife. E lá vocês encontram não somente todas as nossas aulas, como também temos o chat, que é esse momento em que que é esse espaço que a gente pode trocar dúvidas, conversar. Para baixar o aplicativo, vocês podem fazê-lo tanto pelas lojas de aplicativo Android ou iOS, quanto pelo QR Code que está na tela, certo? E falando de chat, quem fará nosso chat hoje é minha queridíssima parceira, Adriana Maria, professora Adriana Maria de Língua Portuguesa. Vamos aqui dar um oi para ela, bem animada. Bom, depois a gente fala com ela agora e vamos começar a nossa aula de semântica, tá certo? Vamos hoje continuar os nossos estudos de semântica. Mas será que vocês lembram o que é semântica? Será? Antes da gente lembrar, vamos começar pensando assim, sobre o sentido das expressões que estão na tela, certo? E aí eu quero o quê? Eu quero que a gente leia as expressões que possuem a palavra pé e que a gente pense se essa palavra pé, ela tem o mesmo sentido em todas as expressões, tá certo? Então vamos lá, ó. A filha não arredou o pé de sua decisão de estagiar no exterior. B. Os acionistas estavam com o pé atrás diante das notícias. C. Os convidados só deram no pé quando já era madrugada. E D. Os jovens seguiram as ordens ao pé da letra. Então, vejam. Será que a palavra pé, será que todas essas expressões possuem o mesmo sentido? E será que a palavra pé, ela possui o mesmo sentido em todas as expressões? Será? Vamos pensar um pouquinho. Vamos ver o sentido aqui e a gente discute, tá? Quando eu digo que a filha não arredou o pé, eu quero dizer que ela não desistiu, ela permaneceu firme em sua decisão de estagiar no exterior. Quando eu digo que os acionistas estavam com o pé atrás, eu quero dizer que eles estavam receosos, prudentes, certo? A letra C. Quando eu digo que os convidados só deram no pé, quer dizer que eles só foram embora, partiram, certo? E na letra D, quando eu digo que os jovens seguiram as ordens ao pé da letra, eu quero dizer que eles seguiram a ordem o quê? Literalmente. E aí, professora Adriana, o que você acha disso, dessa pluralidade de sentidos que temos, não é mesmo? Nas línguas, nas palavras. E também vamos aqui passar para você se apresentar, falar um pouquinho no chat, tá? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, não é, no chat, ligadinhos aqui. E aí, professora Camille, quanto ao conteúdo, é maravilhoso estudar a língua, porque nós temos várias oportunidades de nos expressar e também perceber esses sentidos, como é que estamos comunicando ou alguém está comunicando algo para nós. Então, a cada dia existe um plus a mais de conhecimento. Muito bom. Então, deem oi para ela no chat, qualquer dúvida, qualquer coisa, gritem, tá certo? Mas o que a gente pode perceber dos exemplos anteriores? A gente pode perceber o quê? Que a palavra, que a depender do contexto, a palavra ajuda a compor significados distintos dentro das expressões, a depender do uso e da expressão. Então, ao invés da gente considerar a palavra nesse sentido literal dicionarizado,
a palavra pé, juntamente com uma outra, compondo uma expressão, ele vai mudar de significado. Não necessariamente a palavra em si, mas a expressão. Então, se você quiser usar, por exemplo, o significado da palavra pé, literalmente, em qualquer uma daquelas ali, daquelas expressões, a gente vai ter uma confusão de sentido, né? Porque não vai fazer o menor sentido. Então, e agora eu tenho um desafio para vocês. Será que a gente conseguiria construir orações, frases diferentes, partindo dessas expressões aqui, ó? Em pé de igualdade, pegar no pé, ao pé do ouvido e ter os pés no chão. Veja quantas expressões diferentes a gente consegue construir com o mesmo léxico, com a mesma palavra. Mas eu não vou mostrar as minhas escolhas agora. Eu quero que a gente pense um pouquinho. Mesmo que vocês não consigam fazer todas, se fizer uma ou duas, já vai ser interessante para que a gente pense, né? Para que a gente estude essas possibilidades. Mas, enquanto vocês pensam, vamos dar uma revisada em alguns conceitos que a gente viu na aula passada. Por exemplo, o que é semântica? Semântica é justamente o estudo do significado, né? Ou dos sentidos das palavras e expressões da língua e até mesmo de frases completas. Já a polissemia é a possibilidade de sentidos variados que uma palavra ou expressão pode ter. A propriedade de uma palavra ou expressão que apresenta vários sentidos além do seu original. A palavra língua, por exemplo, pode significar um órgão ou um idioma, de acordo com o contexto em que é empregada. Se não forem bem contextualizadas, algumas palavras polissêmicas podem gerar a ambiguidade, que é o duplo sentido do enunciado. E a gente vai dar uma estudadinha nessa ambiguidade também, tá? Então, trouxe novamente um mini conto meu, que eu já trouxe outras vezes, mas que casou de exemplificar muito bem o conceito que a gente já viu, ó. Tinha orgulho de só usar a língua culta, a norma padrão. Acertava as mesóclises, próclises e ênclises. Era perito no uso das metáforas e do hipérbato. Beijava mal. Não sabia usar a língua. Então, aqui a gente pode perceber o quê? Que a palavra língua, ela aparece com dois sentidos distintos dentro do mini-conto, tanto que eu destaquei aqui. Quando eu digo de usar a língua culta, eu quero dizer usar a norma padrão, usar a língua portuguesa, né? Quando eu digo que não sabia usar a língua, quer dizer que não sabia usar o órgão sensorial. E aqui a gente tem o quê? Dois sentidos distintos para a mesma palavra. E embora apareçam da mesma forma lexical, a gente não necessariamente confunde os sentidos. Não há uma ambiguidade. Isso por quê? Porque as palavras, elas estão contextualizadas. E aí, quando eu digo aqui, por exemplo, que acertava as mesóclises, a língua culta, a norma padrão, eu deixo claro que eu falo o quê? Do idioma. Já quando eu trago que não sabia usar a língua, eu trago antes que beijava mal. Então, a gente tem o quê? Esse sentido implícito de que eu falo do órgão sensorial e não mais do idioma. Deu para compreender? Professora Adriana, até agora temos alguma manifestação neste chat ou eles ainda estão muito tímidos? Olha, professora Camille, eles estão aqui tímidos, eu acredito que prestando atenção na sua explicação, tá certo? Mas estão aqui assistindo a aula. Maravilha. Então, ó, aproveitando que eu falei sobre esses usos, que no caso do mini-conto a gente não tem. Professora Camille, olha, desculpa interromper, mas a Marcela colocou aqui agora, sem dúvida, que professora maravilha, Camille. Então, ela está ligadinha e eu não estou mentindo, os nossos alunos estão aqui ligadinhos, conectados no chat. Que maravilha, fico muito feliz, viu? E aí, dando prosseguimento, eu falei o quê? Que no mini-conto anterior, a gente não teve uma confusão de sentidos, a gente não teve uma ambiguidade. E eu tenho certeza que eu já falei de ambiguidade aqui, mas não custa retomarmos, né? E aprofundarmos o conhecimento. Então, ambiguidade, o que é ambiguidade? É a característica
que uma palavra, expressão ou frase tende a apresentar mais de um sentido no contexto em que são empregadas. Pode ser um recurso favorável na construção de um texto ou pode prejudicar a clareza e a precisão das ideias, dificultando a compreensão da leitura. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a ambiguidade. Por quê? Porque pode causar um ruído na comunicação. Pode ser que eu queira expressar alguma coisa e porque eu usei uma palavra, uma construção ambígua, pode ser que você entenda algo completamente diferente. E aí acontece o quê? A gente não se comunica. E quando a gente não se comunica, um dos objetivos da linguagem, que é a comunicação, fica perdido. Então, quando surgem por descuido, que é exatamente essa ambiguidade não intencional, as ambiguidades são consideradas vícios de linguagem, então são considerados desvios, são considerados um problema, né? Então, por exemplo, por fim, levou o filho para o seu quarto. Ora, levou o filho para o quarto do pai ou da mãe ou para o quarto do filho? Então, essa construção, nessa construção a gente percebe o quê? Que essa ambiguidade ela é prejudicial, porque a frase, a oração, ela não fica clara, diferentemente de quando a ambiguidade é intencional. Quando ela é intencional, a gente fala de figuras de linguagem. E figuras de linguagem é um dos próximos temas das nossas aulas, tá certo? Então, o exemplo aqui, adoro meu vizinho, mas o cachorro não para de ladrar. Então, nessa oração a gente tem o quê? Uma ironia. Isso porque não está claro se eu gosto assim tanto do meu vizinho, ainda que o seu cachorro viva latindo, ou se eu não gosto dele, tanto que o chamo de cachorro, porque ele incomoda com seu barulho. Então, será que a gente consegue perceber a diferença de quando eu tenho um uso ambíguo, intencional, e quando eu tenho um uso ambíguo, quando eu tenho uma ambiguidade não intencional? E agora, né, que a gente já falou tanto de tantos conceitos, vamos parar para pensar um pouco. Há uma diferença entre polissemia e ambiguidade? Por quê? Por que a gente pode pensar que talvez sejam conceitos que possam ser confundidos? Porque quando eu falo de ambos, eu trago dentro dessas ideias a potencialidade da linguagem de significar diversas coisas ao mesmo tempo. Então, os sentidos, eles são emprestados aos léxicos. Claro que temos aquele sentido dicionarizado, que é o sentido corrente, que é o sentido denotativo, que é aquele sentido mais comum, mais usado. Mas, a depender do contexto, é importante que a gente tenha essa sensibilidade de perceber que a língua ela vai sendo manipulada. E como é uma coisa viva, né? Como a língua é viva e ela fica bastante marcada pelo uso, né? São os falantes que vão dotando a linguagem de sentidos. É importante que a gente perceba que mesmo que se trate de uma mesmo que polissemia e ambiguidade se refiram a uma capacidade inata da língua de mutar-se, né, de dotar-se de vários sentidos, há uma diferença essencial entre esses conceitos. Por quê? A polissemia refere-se a um termo que possui mais de um sentido. E por isso depende do contexto de enunciação, de fala, de produção. Pois, se estiver fora de contexto, pode provocar a ambiguidade, que consiste num duplo sentido. Então, a ambiguidade, ela é fruto da capacidade da língua de dotar-se de mais de um sentido. Então, a ambiguidade é fruto da polissemia. E essa ambiguidade, como a gente viu, pode ser um desvio de linguagem ou pode ser intencional. E quando ela é intencional, logo figura de linguagem, a gente percebe o quê? Percebe essa capacidade da língua de moldar-se, de adaptar-se, de ser construída, de ser trabalhada, né? E aí, vamos também estudar outros conceitos importantes, porque a semântica, como ela estuda os sentidos e os significados,
é interessante que a gente estude diversos mecanismos que são relacionados a isso, aos sentidos, aos significados, aos usos, tá? Então, ó, vamos começar com o campo semântico. Aí, o que é um campo semântico? É o conjunto de palavras que são associadas por expressarem um sentido comum. Então, vamos ler aqui esse poema de Drummond, esse trechinho, é um excerto, tá? Não é todo, eu trouxe só um pedacinho, um estrofe. Família. 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda de colo, e a mulher que trata de tudo. Notem que as palavras meninos, meninas e mulher pertencem a uma mesma área de sentido, visto que o quê? Apresentam uma relação de significado comum entre elas. Por isso, podemos dizer que elas participam de um mesmo campo semântico, porque são palavras que o quê? Expressam sentido comum, que quando associadas, expressam um sentido comum. Tá? E como é que a gente pode nomear essas relações? A gente vai chamar de, cada uma das palavras pertencentes deste mesmo grupo semântico recebe o nome de hipônimo. O termo que abrange ou engloba todo o grupo de palavras da mesma área semântica chama-se hiperônimo. Então, calma, vamos olhar para mim agora, dá uma respirada. Tudo bem, são palavras estranhas, eu acho que eu já trouxe para vocês, mas a gente pode revisar, né? Veja, é só a gente pensar como um conjunto, tá? Quando eu desenho um conjunto em matemática, eu tenho o nome do conjunto e tenho os elementos do conjunto. Aqui, o hipônimo seriam esses elementos do conjunto e o hiperônimo, o nome do conjunto. Então, vamos dizer que eu tenho dentro do conjunto banana, maçã, mexerica e ameixa. Banana, maçã, mexerica e ameixa são o quê? São elementos desse conjunto, logo hipônimos. E o nome desse conjunto eu posso nomear de conjunto A ou posso nomear de frutas. Então, o nome geral desse conjunto poderia ser frutas. E essa fruta vai ser o quê? O hiperônimo. Então, quando a gente pensa a gente faz essa metáfora, né? A gente faz essa alegoria com o conjunto, eu acho que fica mais fácil da gente visualizar. Então, voltando para o exemplo, as palavras menino, menina e mulher são hipônimos, mas são hipônimos de que grupo? São elementos de que grupo? Do grupo família. Eu poderia ter tia, sobrinho, avô, avó, primo, cunhado, concunhado, e todos esses seriam elementos, seriam hiperônimos do grande grupo seriam hipônimos desse grande grupo família, e família seria o hiperônimo. Tá tranquilo? Eu espero sinceramente que sim. Qualquer coisa, mandem dúvidas, tá certo? Então, em resumo, campo semântico, um conjunto de palavras que são associadas porque expressam um sentido comum. O hipônimo, por sua vez, é cada palavra de sentido específico dentro de um grupo de palavras que apresentam um sentido comum, enquanto que o hiperônimo é a palavra de sentido amplo que engloba um determinado grupo de hipônimos. Notemos, animais é hiperônimo, ou seja, o nome do conjunto, cavalo, cachorro, gato, abelha. Legume é um hiperônimo, é o nome do conjunto de batata, cenoura, chuchu, girimum. Galáxia, por sua vez, é um hiperônimo de estrelas, planetas e cometas. Enquanto que doença é um hiperônimo de catapora, bronquite, gripe e Covid-19. Tá? Já a sinonímia, o que é a sinonímia? A sinonímia acontece quando palavras de sentidos aproximados, ou seja, são sinônimos, que são palavras de sentidos aproximados, que podem ser substituídas uma pela outra em contextos distintos. E é importante que a gente lembre que não há um sinônimo perfeito. A gente pode ter sinônimos mais próximos e menos próximos. Então, permaneceu muito tempo em pé. Se eu quiser trocar o verbo permanecer, eu posso usar um sinônimo, ficar, não é? Restar também pode funcionar.
Bebeu rapidamente a bebida. Bebeu a bebida é ótimo, né? Bebeu rapidamente o suco. Ingeriu rapidamente o suco. Engoliu rapidamente o suco. Então, eu posso usar o quê? Sinônimos, que são essas palavras de sentido aproximado. Então, por exemplo, é uma possibilidade de questões em prova o quê? Assinale nas nas frases abaixo a palavra que destoa dos sinônimos, que não é sinônimo nenhuma de uma das outras. Ou troque o elemento destacado por outro de sentido semelhante. Então, é por isso que é importante a gente estudar essas relações de sinonímia. E também é importante por quê? Porque quando a gente escreve, é ideal que a gente evite uma repetição constante dos termos. E como é que a gente pode fazer isso? Usando sinônimos, tá? A mesma coisa para os antônimos, só que o antônimo é o oposto. Enquanto que os sinônimos são palavras com sentidos semelhantes, os antônimos são palavras de sentidos opostos, tá? E assim como os sinônimos, a gente não pode falar de antônimos perfeitos. Então, meus livros novos estão em bom estado. Eu tenho novos e tenho bom, né? Um adjetivo e um advérbio. Meus livros velhos estão em mau estado. Né? Perdão, gente, adjetivo também. Eu falei bom, que é um advérbio, mas é adjetivo. Então, ó, eu tenho velho contrapondo novo e mal contrapondo bom. Então, eu poderia dizer: a menina bonita dançou na festa. E se eu quiser usar um antônimo, então eu vou usar o oposto. A menina feia dançou na festa, tá? E aí, vocês responderam, vocês construíram aquelas orações que eu pedi? Professora Adriana, temos aí alguma das orações, alguma resposta? Professora Camille, continuam aqui ligadinhos na aula. Eu acredito que eles estão prestando atenção. Perguntei, vocês estão entendendo o conteúdo? Estão aqui, ainda não responderam, tá? As orações ainda não foram construídas, mas eu acredito que serão. Estou aguardando o pessoal. Mas tudo bem, não tem problema. Eu trouxe as minhas escolhas. Então, para em pé de igualdade, eu construí a seguinte oração. Agora, as competidoras, eita, faltou um M aqui, ó, do verbo, poderiam jogar em pé de igualdade com o outro time. Então, em pé de igualdade significa o quê? Com as mesmas chances, né? Pegar no pé. A mãe de Vitor pega no pé dele para que ele estude bastante. E ter os pés no chão, é preciso ter os pés no chão, ou seja, é preciso ser realista. E pegar no pé quer dizer ficar em cima, cobrar, né? Lembrar. Vamos fazer um exercíciozinho massa, assim, só pra gente ter uma noção se a gente conseguiu aprender os conceitos. Ó, eu vou colocar um quadrinho aqui de Armandinho e eu queria que a gente tentasse fazer, né, essa reflexão. Ó. Goste ou não, suas roupas dizem muita coisa sobre você. E Armandinho vai, indignadíssimo, gritar com as roupas que elas são o quê? Fofoqueiras. Eu acho esse quadrinho brilhante, assim. Armandinho, na verdade, é um material muito bom para que a gente leia e reflita. Então, se vocês tiverem curiosidade, procurem outras tirinhas, tá certo? Mas o que é que eu queria saber de vocês? Ó, com base na tirinha anterior, o que é que gera humor nessa tirinha? Bora pensar. Gera humor o quê? Porque Armandinho, ele entende, ou seja, ele lê, ele entende o diálogo, né? A fala de sua amiga, entendendo o verbo dizer no sentido denotativo, né? No sentido falar, no sentido dicionarizado. Enquanto que ela usou em outro sentido. Então, quando ele entende, ele pensa que as roupas fofocaram dele, falaram dele. E aí, por isso que ele vai gritar, fofoqueiras. Mas, quando sua amiga diz que suas roupas dizem sobre você, quer dizer que suas roupas mostram características suas, permitem que as pessoas saibam um pouco de você por causa de pelo modo como você se veste. E isso é verdade, né, gente? A gente tem que pensar que às vezes, não sempre, mas as roupas elas também comunicam, né, alguma coisa.
Então, o que é que a gente pode dizer que aconteceu? Qual é a graça? A compreensão distinta que ambos tiveram da mesma forma lexical. Ela usou com uma intenção e ele não usou com a mesma intenção. Então, o que é que gera isso? É a capacidade polissêmica da língua. E a gente pode falar que houve o quê? Uma ambiguidade. Embora, assim, a ambiguidade foi intencional, talvez, pela expressão, né? Mas, na verdade, a questão é que Armandinho talvez não conhecesse a expressão. Então, às vezes, quando a gente usa algumas estruturas, algumas expressões, é importante que a gente saiba ou tenha alguma ideia se o nosso interlocutor também conhece. Então, seguindo, o que Armandinho entende quando sua amiga fala que suas roupas dizem sobre ele, então que as roupas falam, que fofocam sobre ele. E faltou contexto para que Armandinho compreendesse a fala de sua amiga? Será que faltou um contexto ou faltou talvez uma compreensão maior por parte dele? Talvez um exercício, talvez o que faltasse para ele não tenha sido necessariamente um contexto, porque a oração ali está bem clara. O que tenha faltado para ele tenha sido uma referência, tenha sido compreender o sentido dessa expressão, né? Então, minha gente, para casa, o que é que eu queria que vocês fizessem para casa? Tentassem. Eu trouxe aqui construções, orações, né? Esperou horas na fila do banco para pagar o seguro do carro. Ela sentou em um banco de shopping para aguardar sua chegada. Como meu filho não trabalha, eu banco as despesas. Então, a palavra banco possui o mesmo sentido em todas elas? Será? Se não, caso não, por que isso acontece? Então, vamos pensar qual o mecanismo, qual capacidade da língua que permite que a gente possa fazer construções distintas com o mesmo léxico, com a mesma palavra. Letra B, também queria que vocês respondessem, na verdade, escrevessem outra frase usando o banco nos sentidos das orações acima. Então, por exemplo, na letra A, esperou horas na fila do banco para pagar o seguro do carro. Eu posso construir uma outra oração, por exemplo, foi ao banco pagar suas dívidas. Então, eu usei banco com a mesma ideia. Deu para compreender? Então, gente, nossa aula chegou ao final e é sempre um prazer estar aqui com vocês compartilhando esse conhecimento, né? Vou passar para a professora Adriana para que ela se despeça de vocês e eu já volto, tá certo? Essa aula foi maravilhosa, com essa professora maravilhosa que trouxe, não é? Explicitou muito bem todo esse campo semântico aí. Não percam a próxima aula, pessoal. Tchau! Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários, sugestões e até a próxima, gente. Um beijo enorme. Tchau!